Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa noite especial em que eu recebo a minha querida colega de trabalho, Gracirlei Lima. Seja muito bem-vinda, minha linda. A fala é sua. Fique à vontade. Muito obrigada, Manu, muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito satisfeita por ser lembrada pelo meu trabalho que eu desenvolvo, né? Por falar um pouco sobre a referência. Então, agradeço muito pelo convite e quero falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu trabalho já há 10 anos aqui na Escola de Engenharia da UFMG, no setor de referência, então é uma temática que eu gosto muito. A minha dissertação de mestrado foi o serviço de referência, então eu coloquei em prática, né, tudo aquilo da graduação, tudo aquilo que eu aprendi no mestrado, e tento fazer melhor, porque o serviço de referência, né, eu considero como uma função central na biblioteca, né? Porque a gente conecta o usuário com a informação, com o que eles precisam, e no ambiente universitário, o bibliotecário, eu, falando do meu trabalho aqui, eu atuo muito como facilitador, né? Eu ajudo os alunos a localizar os recursos, esclarecer as dúvidas, desenvolver as habilidades de pesquisas, né, para trabalhar nas questões dos estudos acadêmicos. Então, o serviço de referência, por você considerar como essa função central, porque ela é essa função onde a porta de entrada do usuário na biblioteca, né? Então, o serviço que nós prestamos não é apenas a questão da disponibilização de materiais e fontes de informação, é também a questão da orientação, de como que você vai usar essas fontes, de como que você vai usar esses recursos, como que o usuário vai encontrar a informação, né, de maneira precisa, encontrar aquela informação que ele às vezes não consegue localizar sozinho, seja ele por falta de conhecimento das bases, ou seja por técnicas de pesquisa que ele não tem ou desconhece, né? Então, mas a questão da referência, de buscar essas informações, disponibilizar, não é apenas uma atividade mecânica que a gente faz. Então, nós, os bibliotecários de referência, tem muitas questões também da habilidade interpessoal, de fazer um atendimento mais profundo, fazer um atendimento de quais necessidades, né, que ele tem naquele momento. Então, o que a gente trabalha aqui? Sempre a eficiência na resolução das dúvidas, no acesso à informação, né? E hoje eu trabalho a questão da. Graça, seu áudio ficou mudo, minha linda. Voltou, Voltou? Ixi, aonde que eu voltou. parei? Quando você começou a falar que aqui a gente trabalha. Tá, né? Aí em questão, né, falei que não é uma questão mecânica, né, mas sim desenvolver essas habilidades interpessoais, porque você tem que compreender o que, que o usuário quer para a gente entregar a informação correta, né? Então, isso que eu faço, eu como bibliotecário de referência, falando da prática, porque eu tenho certeza que a Manu passou para vocês a questão da teoria, mas, né, e vocês querem saber um pouco como é essa prática, né? Desse serviço personalizado que a gente faz, desse acesso e orientação, resposta e consulta, né? O bibliotecário com respostas que encaminha essas fontes. Então, esse é o trabalho de referência que nós trabalhamos junto com o usuário para atender da melhor forma possível. Ok. Mas tudo bem, mas quem são esses meus usuários? De onde eu falo, né? Como é que eu a quem que eu atendo hoje, quem que é as minhas demandas. Então, hoje, eu atuo na escola de engenharia e nós temos uma comunidade direta de aproximadamente 8.000 usuários, só da escola de engenharia. É mais ou menos 7.500 alunos e mais ou menos 500 profissionais, entre professores, técnicos administrativos e terceirizados. Então, essa é a minha comunidade direta. Aqui eu até brinco e falo que é uma unidade à parte, aqui é a universidade à parte, porque é muito grande. E fora
os alunos das outras unidades, né? A comunidade acadêmica da UFMG. A gente atende as outras, né, os outros cursos que têm correlação com a engenharia, né? A Faculdade de Ciências Econômicas, o Instituto de Ciências Exatas e as outras comunidades usuários externos. Então, a minha comunidade direta é 8.000, mas esse número, né, é muito além, porque nós temos uma biblioteca que tem um atendimento muito alto. E quais cursos que nós atendemos? Hoje a engenharia tem 11 cursos de graduação de engenharia, né, sendo que 3 são noturno, então a noturna é um pouco menos a demanda, mas nós temos os cursos noturnos. Nós temos 10 cursos de mestrado, 9 cursos de doutorados e 9 cursos de especialização. Então, além nós temos uma demanda muito grande, assim, dos cursos de pós-graduação, né, que é um usuário diferenciado. E a nossa biblioteca é um espaço muito gostoso, um espaço muito agradável de estudar, porque nós temos um espaço de mais de 3.000 metros quadrados em 2 pavimentos. Então, nós temos um salão de estudo muito amplo, nós temos um acervo de mais de 50.000 exemplares, nós temos um setor de periódico de 200.000 exemplares, nós é base de Comute, onde pesquisadores do mundo inteiro solicitam cópias de artigos que nós temos aqui. Então, o nosso setor de periódica é uma obra rara. 200.000 exemplares, nós temos exemplares desde 1880. Então, eu sou apaixonada, assim, porque é um acervo muito especial. E, para atender essa demanda, nós temos 9 bibliotecários, 3 assistentes administrativos, 2 estagiários, que é até aqui do curso, e todo semestre eu pego um aluno, recebo um aluno de estágio supervisionado. Então, futuramente, quem queira fazer estágio, eu estou com minhas portas abertas, sempre pego aluno de estágio supervisionado, porque eles contribuem, né, uma contribuição muito grande. E a UFMG, além, né, somos um laboratório, então, os alunos que queiram aprender, pode vir, nós estamos sempre de portas abertas. Então, nós temos uma equipe muito bacana aqui, muito grande para atender. Mas, e hoje? Como é que é esse atendimento? Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje, né? Em frente a essa questão da tecnologia, né? Mudou-se muita coisa. Então, hoje, eu falo assim, a gente tem 2 tipos de usuários assim que eu atendo, que são perfis muito diferentes. O perfil do usuário mudou, claro, mas muito hoje os usuários querem resposta muito rápida, o acesso é imediato, né? Tudo tem que ser meio que digital. Então, é um desafio para o modelo tradicional de referência. Né? Então, é preciso pensar em estratégia que atenda essas novas demandas. Mas, como eu disse, nós temos 2 perfis, o usuário de graduação e o de pós-graduação. É totalmente diferente. Né? O usuário de graduação, ele chega, ainda tem aquela questão do tradicional, aquela referência que ele vai vir aqui e falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, e como são de área de exatas, né, engenharias, não tem muita coisa assim, vou pesquisar em muitas bases, não. Eu quero um livro tal, e aí eu preciso entender bem, conhecer bem o meu acervo, a minha base de dados, para poder oferecer ele a melhor opção. Então, já o aluno de pós-graduação já é bem diferenciado, ele já chega já com um assunto, né? Ele já chega querendo um certo assunto. E aí, a questão da abrangência, que tem que ser artigos, tem que ser tese, pode ser tese, dissertações, as MBRs. Então, você tem um leque maior de possibilidades de fazer uma busca para dar a ele uma informação mais precisa e completa. Então, os alunos de graduação, eu falo que ainda é muito daquele referência tradicional. Eu chego aqui, peço o que eu quero e está aqui a informação na biblioteca. E a pós-graduação não, aí já demanda das estratégias que eu tenho que fazer. Mas, independente desse usuário, né, a gente tem muito aquela questão ainda do que, quando ele chega à biblioteca com aquela demanda, com aquela pergunta que a gente estuda, né? Ele chegou com a demanda, e agora? O que eu faço? Então, esse usuário ainda está aqui com a tecnologia. Ele não falou assim, com a tecnologia hoje o usuário não vai analisar a biblioteca. Não, o usuário está aqui dentro da biblioteca.
né? Ele está aqui, ele vai querer, às vezes, informações diferenciadas, que aí nós, bibliotecários, precisamos pensar de estratégia que atenda a essa demanda sem perder a qualidade do atendimento de acordo com esse tipo de usuário. Então, e aí tem aquela questão do processo de entrevista, independente do usuário, ainda tem esse usuário, ele chega aqui na biblioteca, senta aqui, pergunta alguma coisa, né? Eu quero alguma informação sobre isso. Aí eu falei, nossa, né, que seria o problema, né, ou a questão de referência. E aí eu vou tentar negociar com ele igualzinho tem na referência, porque eu tenho que entender o que ele quer para me dar as melhores opções. Aí vem aquela negociação, a estratégia de busca que vai diferenciar, por exemplo, o aluno de graduação e da pós-graduação. O aluno de pós, aí eu vou fazer a estratégia se eu vou para um repositório, se eu vou para o portal da CAPES, se eu vou fazer uma busca aqui mesmo no nossas bases de periódico. E aí eu vou dar para vocês algum exemplo dessas perguntas que chegam até mim, né, que chegam aqui na biblioteca, e que a gente tem que sentar e fazer essa negociação igualzinho está na literatura, né? Então, por exemplo, logo quando eu cheguei aqui, em 2014, chegou um aluno e sentou na minha mesa e falou assim, eu quero um livro sobre forja. Eu estou assim, meu Deus, o que é forja? Aí, aí, nesse momento, eu fui sentar com ele, perguntar, né, para qual disciplina, qual assunto, qual trabalho que você está fazendo, e tentar negociar para ele. Ele fala, não, é sobre metais, é um conjunto de instrumentos, né, trabalho com a questão do ferreiro. Então, você tenta construir ali a estratégia. Aí você define, igual, por exemplo, era um aluno de graduação, que eu iria para o meu catálogo pesquisar. Eu não precisaria expandir muito a minha busca. E aí, no catálogo, eu tenho que definir, nossa, eu não sei muito sobre o assunto. E agora, como é que eu vou descobrir qual livro? Aí, se há, por exemplo, uma ótima alternativa que eu tinha no início, quando não tinha muito esse domínio, ir para tese e dissertações, porque tem aquele capítulo do referencial teórico, que tem os conceitos, nos conceitos traz os autores, do autor eu ia para as referências bibliográficas e tentar buscar que informações é essa, né, que se teria aqui no nosso acervo ou não, no catálogo, buscar quais são os itens, os assuntos catalogados pelos bibliotecários de catalogação e dali tentar buscar o maior número possível de material. Então, são estratégias, no final, sentar com o usuário e falar, não, está aqui, te atendeu, não atendeu. Então, essa estratégia a gente tem que adotar de acordo com o perfil do usuário. Outra situação que teve também foi a escola de engenharia, além dos cursos de graduação e pós, nós atendemos um curso de extensão chamado CIP-MOI, que é preparação de mão de obra para o pessoal de obra industrial. Né? Então, eles pegam esses trabalhadores que trabalham na construção e qualificam eles. Então, são pessoal um pouco mais velho, mais de idade, que já trabalha, que chega aqui cansado, que não tem, às vezes, até para entrar na biblioteca, fica com receio. Então, é um pessoal diferenciado e chegou um senhor na biblioteca para mim e perguntou, eu quero saber como monta um rádio. Eu falei, nossa, como se monta um rádio? Tá bom, vamos pesquisar. Aí eu fui tentar, ele falou que era do CIP-MOI, que eu estava tentando entender, né, sobre circuitos. Eu falei, sobre circuitos elétricos, sim. Então, ele foi trazendo para mim essas informações, eu fui para o acervo, olhar a questão dos índices, sumário, para tentar localizar. Eu tive que ir com ele até o acervo, por causa da capacidade, às vezes, dele compreender até o sistema da biblioteca. Então, fui para o acervo, olhar os livros, olhar, sentar com ele para ver o sumário, se atendia ou não. Então, assim, ele ficou uma semana na biblioteca fazendo essa pesquisa e foi muito bacana com o resultado, porque eu passei a atender até sobre circuito elétrico para atender essa demanda dele. Já outro usuário chegou para mim e perguntou, essa foi recente, semana passada ele mandou um e-mail falando que queria livros sobre circuitos elétricos, mas que não poderia ser analógico, tinha que ser, né, queria analógico, não poderia ser outro tipo, porque agora as pessoas não sabem trabalhar. Mandou um e-mail muito difícil de entender.
Aí eu mandei outro e-mail para ele, né? E já vem na questão da referência virtual, que o usuário não está com você, então você tem que tentar puxar dele por e-mail essas informações. Aí ele falou que não, que ele era aluno da UFLA, que ele precisava comprar livros sobre circuitos elétricos, mas que ele não tinha nem por onde começar, assim, ele queria livros antigos. Aí ele falou, eu quero livro sobre eletrônica analógica entre 1950 e 1960. Aí vai responder de novo o e-mail. Então, assim, é mais demorado, porque a pessoa demora a retornar, que né, você manda, demora um dia, 2 dias para responder, ou horas. Então, você tem que ter mais precisão na hora de perguntar. Então, eu cheguei, fui para o sistema do Pergamo, né, e na nossa base de dados, fui refinando a busca pelas palavras-chave que ele enviou pelo recorte temporal e mandei para ele, ele ficou muito agradecido. Ele falou: "Nossa, era isso mesmo, muito obrigada, eu não tinha nem por onde começar essa pesquisa". E assim, é você definir essa estratégia e chegar no resultado que o usuário fica feliz. Eu fiquei feliz porque realmente eu achei que não seria aquilo que ele queria e ele respondeu: "Não, é isso mesmo, não sabia por onde começar, muito obrigada". E aí foi totalmente virtual essa interação. Né? Ele deu retorno positivo, então foi uma coisa que foi até a avaliação que ele avaliou como positivo. Né? Outras situações é você chegar, um professor chegou para mim e perguntou: eu quero um livro sobre fratura de aço. Aí lá vai depois, né? Aí você demanda, porque ele queria muitos livros, ele queria todos os livros que tinha na biblioteca sobre esse assunto. Aí eu pesquisei, entreguei para ele, também ele ficou muito feliz. Mas então, todas essas questões da referência, ainda há essa referência que o usuário chega e pergunta, seja ela virtual, seja ela presencial, né, na questão da referência presencial aqui, mas todo esse tipo de referência de atendimento vem mudando com a questão da tecnologia. Né? Então, as bibliotecas universitárias vêm se enfrentando porque a tecnologia foi avançando e nós temos que estar integrando com essas novas tecnologias. Né? E ela transformou a maneira como nós prestamos serviço de referência. E essas inovações tecnológicas trazem muito desafio, porque nós temos profissionais que nós temos, né, tem que ser treinados, você tem que buscar, correr atrás, tanto para você saber quanto para passar para os usuários. E hoje, na referência, eu uso muito a questão da TI, da inteligência artificial para ajudar, por exemplo, na referência. Né? Então, eu tenho que me capacitar, tenho que buscar, correr atrás para usar a questão tecnológica em favor do serviço de referência. Então, nós temos que se adaptar, precisamos integrar essas novas tecnologias para que nós podemos atender esse usuário que chega aqui, tanto no presencial, tanto no virtual, tanto na questão educativa de treinamentos. Então, eu uso muito a questão da IA, né? A questão dos os chats, o Copilot, o chat GPT, eu faço avaliação de bases de dados, criação de projetos usando a IA. Por exemplo, agora eu criei um projeto, chama Biblioteca Ativa, onde eu faço uma análise das bases de dados completa para pós-graduação. Eu indico, assim que o aluno entra para fazer o cadastro, eu já dou uma lista de bases de dados para ele acessar. E eu fiz esse projeto baseado na IA e me ajudou muito. Né? As listas das bases de dados que são pagas, que estão no portal da CAPES, lista de periódicos importantes na área de cada um deles. Então, Na minha o Holanda, aluno cara. de Eu graduação, odeio a minha faculdade. Eu odeio ele já as duas. entra ele Eu já odeio vai uma amiga entrar na aqui. universidade sabendo quais bases de pesquisa que ele tem. Porque às vezes ele sai, às vezes nem conhece que temos portal da CAPES, tem as bases específicas da área dele. Então, eu trabalho muito, tento trazer essas tecnologias para o serviço de referência. Uso para criação de post, né, no Instagram, nas redes sociais, elaboração de pesquisas bibliográficas por área de conhecimento. E nós temos que saber usar essas ferramentas no nosso serviço da melhor forma possível. E tudo isso também está relacionado à questão da divulgação do marketing, usar essas tecnologias
como estratégia de divulgação do marketing, para dar visibilidade à biblioteca. Não adianta, às vezes, eu fazer um trabalho internamente, mas que não tem visibilidade, que os usuários não conhecem, desconhecem o serviço que a gente presta. Então, hoje, trabalhando nessa questão da referência tradicional à referência virtual, às tecnologias que estão disponíveis, a gente começa a trabalhar também a questão dessa tecnologia na divulgação, né? Para divulgar os serviços e produtos que nós desenvolvemos e, claro, desenvolver um plano de marketing para isso. Então, para isso a gente usa a questão das campanhas nas mídias sociais para divulgar o nosso serviço, parceria com professores, né, com outros setores aqui da escola e para que possa ter visibilidade, para que os professores conheçam o serviço, para que os alunos conheçam e passa a dar uma visibilidade maior à biblioteca, né? Então, você cria uma cultura de uso, de frequência na biblioteca com essas informações disponibilizadas, os serviços, os produtos. E o que a gente faz, né? Quais são os processos de divulgação? Eu faço, por exemplo, o boletim de novas aquisições, tanto dos livros impressos quanto dos e-books. Eu tenho o Instagram da biblioteca e acaba que o chat do Instagram, o pessoal pergunta. É 24 horas me perguntando e eu respondo, né? Desde questões sobre essas perguntas, o horário da biblioteca vai estar aberto no feriado, tanto você tem esse livro, ou eu estou precisando de tal. O usuário externo usa muito do Instagram, né? Porque é uma porta de entrada que eles podem tirar dúvidas e a gente atende o público externo, tem uma grande demanda, porque a gente tem acesso ao portal da CAPES aqui dentro da UFMG liberado, então vem alunos de outras instituições, nós temos uma biblioteca especializada que às vezes em outras unidades, em outras faculdades não tem, então o usuário externo vem para cá para poder consultar, para poder fazer levantamento bibliográfico. Então, eles usam muito o serviço de referência virtual pelo Instagram. E eu tento responder da melhor forma possível. E é muito positivo, né, esse contato. A divulgação das bases de dados. A UFMG hoje conta com a assinatura da minha biblioteca, que abrange a área da engenharia muito bem. Nós temos hoje a Cengage, que é uma hospedagem de livros perpétuos. A gente comprou os livros perpétuos e a gente então usa a base da Cengage para hospedagem, a ProQuest, a Target GEDWED como para normas. Então, eu faço essa divulgações de normas, porque a engenharia usa muito. Então, eu tenho que estar sempre divulgando norma. Eu faço cadastro na base para todas as novas NBR que entrar a respeito de alguma engenharia, mandar para o meu e-mail, aí eu faço a divulgação no site, faço a divulgação das bases do portal de periódicos, que é muito importante para a gente, que nós temos a Compendex, nós temos a I3E, a STM, que é de normas, as ISOs, e, por exemplo, a Web of Science, a Scopus. Então, a gente também está sempre divulgando para que os alunos possam usar da melhor maneira na sua, né, durante a sua graduação, o seu curso de pós-graduação, mas para a gente divulgar esses produtos e serviços que a gente faz, a gente também tem que trabalhar a questão da referência educativa, que é os treinamentos. Mas primeiro, antes de eu treinar o usuário, o bibliotecário de referência tem que se capacitar. Então, eu corro atrás de treinamento primeiro, para me treinar, para me saber, né? Eu vou fazer os treinamentos, eu vou correr atrás do que está de novidade. Então, a capacitação é essencial para acompanhar o avanço das tecnologias, a mudança de comportamento do usuário, né? Então, a equipe tem que estar muito bem treinada, né? Para poder atender bem o usuário. Principalmente agora no uso de ferramentas digitais, né? Que fortalece muito a referência. E é um aprendizado contínuo que os profissionais têm que fazer. E aí, vai desde a questão, por exemplo, na pandemia, né? A pandemia, né, teve muito quando fecharam as bibliotecas, as editoras passaram muito a mandar os trials de acesso para a gente ver as bases de dados por um certo período.
Então, primeiro, você se capacita, você entra na base, você verifica se ela é válida, se aquilo que eles colocaram na descrição, né, estava tudo certo. Então, esses acessos temporários foi muito recorrente na pandemia, né? Um exemplo. Então, antes de fazer a divulgação para o usuário, eu ia lá, fazia o treinamento, aí sim, estava tudo ok, passava para o usuário, porque assim que eles tivessem algum questionamento, eu saberia resolver. Treinamento de novas tecnologias, por exemplo, ferramentas tecnológicas. A UFMG recentemente adquiriu uma ferramenta que chama Busca Integrada. Hoje, no site da Biblioteca Universitária, está disponível lá o link, onde você consegue fazer uma busca no mesmo espaço, você consegue pesquisar tanto o catálogo, o portal de tese e dissertações, as bases que a UFMG tem. Isso é uma novidade, porque o aluno, em vez de ir em cada base, hoje ele vai simplesmente fazer uma busca e no próprio portal da BU ele vai dar aquele resultado, o livro, onde está, em qual biblioteca, mas primeiro eu tenho que entrar lá e verificar como que funciona. Eu não posso esperar o usuário chegar aqui e me perguntar e na hora eu vou, vamos descobrir junto. Não, né? Eu sempre falo que a gente tem que antecipar a demanda. Os aplicativos, por exemplo, das bases de dados, eu sempre tenho os aplicativos para poder tentar compreender como é que funciona. Tem o da Target, tem o da minha biblioteca, que os alunos querem saber como é que fazem esse acesso offline. Então, eu sempre vou lá e antes procuro saber, procuro compreender como é que funciona. O portal da CAPES, por exemplo, tem treinamento semestral, tem treinamento de uma semana da engenharia. Eu faço todos os treinamentos para estar sempre atenado. Além de divulgar para os alunos, eu faço os treinamentos, porque sempre vai ter alguma novidade, sempre vai vir alguém perguntando alguma coisa, e é muito chato, às vezes, o usuário chegar e perguntar, e você, vou verificar aqui. Então, claro que nem tudo a gente dá resposta na hora, né? Tem coisas que a gente vai pesquisar. Por exemplo, quando esses exemplos de pesquisa que o usuário chega aqui me perguntando, às vezes eu não dou conta de entregar ali na hora, principalmente pós-graduação. Então, eu peço um tempo, né? Aí eu vou pesquisar as bases de dados, definir uma estratégia de busca mais ampla do que simplesmente o meu catálogo online. Então, tem coisa que o usuário, né, compreende, eu peço um tempo e vou dar uma resposta muito mais completa. Então, nós fazemos também os treinamentos com os alunos aqui, os calouros que entram, que os professores até gostam de chamar de uso da biblioteca. Né? Como é que se usa a biblioteca? Então, a gente vai nas disciplinas, né? E eu faço esse treinamento com eles, para os calouros, e é muito positivo, além do treinamento online, que hoje, para o cadastro na UFMG, o aluno é obrigatório fazer um treinamento online que ajuda ainda mais ele já chegar à biblioteca, compreender no mínimo de como é que funciona, né? O empréstimo, quantos dias, né? Porque isso é importante antes de usar o sistema. Mas a biblioteca tem que estar preparada também para fazer esse treinamento em loco com os usuários. Então, isso é o capacitamento, né? Capacitação e fazer esse treinamento contínuo. Então, isso se usa a referência, o processo de referência educativo. É fazer com que o usuário, né, possa saber usar as ferramentas, né? E aí isso contribui para a questão do acesso às informações, de como ele vai recuperar essas informações, sabendo o mínimo já de como é que funciona as bases de dados da instituição. E essa questão da capacitação, dessa treinamento contínuo, isso eu chamo, né, e já falei que é a gente antecipar a demanda, a gente antecipar, estar à frente ao usuário. E é isso que eu vejo no futuro do serviço de referência. O usuário não vai mais à biblioteca? Não, o usuário está aqui. Às vezes, por dia, nós temos só de empréstimo de chave 800 armários emprestados, fora aqueles que deixam as mochilas lá fora. Então, o usuário está aqui, seja usando o espaço, fazendo empréstimo de livro, então ele está dentro da biblioteca. O que nós devemos trabalhar é para que ele continue aqui usando da melhor forma possível e acessando também as bases de dados, seja
o acervo impresso, as bases digitais, também usar o espaço, que é muito bacana ter esse aluno aqui dentro da biblioteca. Mas o futuro do serviço de referência, eu vejo que está muito ligado a essa questão da inovação tecnológica, a capacidade do bibliotecário de se adaptar a essa nova mudança, né? E a personalização do atendimento, a utilização de novos recursos tecnológicos, né? Que vai moldar como a gente atende ao usuário. E nós temos que estar preparados por isso, né? Para se manter relevante. Os bibliotecários precisam continuar se reinventando, né, adotando novas práticas, criando espaços, né, que atraem o usuário, né, que envolvam o usuário. Então, é muito nessa perspectiva que eu vejo, né? Antecipar, estar à frente nas questões tecnológicas, porque o serviço de referência não é apenas a responder, né? O usuário chegou, eu vou responder uma pergunta. Ele é muito a questão que a gente coloca como a ponte, né? Que a mediação, que tem até um autor, o Almeida Júnior, trabalha muito sobre isso, a ponte entre o aluno e o conhecimento. E aí, nesse mundo de evolução tecnológica, é necessário combinar a tradição, que isso aí vai manter, e a gente vê muito isso aqui, né? O tradicional, o serviço de referência tradicional, né? Então, com a inovação, para continuar dando esse suporte à comunidade acadêmica, né? Então, a gente hoje, nós somos o bibliotecário, né? Nós temos essa capacidade de liderar essa transformação, né? E garantir que permaneça ainda como uma peça-chave o sucesso desse usuário, seja na instituição, na biblioteca escolar, na biblioteca pública. E muitos bibliotecários ainda estão presos na referência tradicional, mas sem fazer esse avanço. Então, eu vejo muito isso, essa questão da gente ter essa constante evolução tecnológica, né, para a gente poder permanecer e ter um sucesso para esse usuário que está aqui dentro. O usuário aqui, ele fica aqui por 5, 6 anos, ele sai, então eu quero que ele saia, né, da melhor forma, maneira, vai para o campo de trabalho, ou que ele venha para o mestrado, doutorado, mas que ele tenha sucesso educacional, né, enquanto aluno, enquanto profissional. Então, é isso, mano. Eu queria só mostrar algumas coisas, algumas fotos para os alunos e mostrar alguns produtos aqui que eu desenvolvo. Pode ficar à vontade, Gra. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Tela cheia. Tá compartilhando? Tá compartilhando. Tá na tela, inclusive, do Zoom. Ok. Eu quero mostrar, por exemplo, o boletim, né? A questão que eu coloquei da divulgação do marketing. Então, eu vou nas plataformas de e-book, por exemplo, nós temos a minha biblioteca e fico buscando quais são os materiais novos que tem para que eu possa enviar para os alunos. Aí eu faço essa divulgação, seja né, pelo Instagram, mando pela lista de e-mail deles, né, da graduação, da pós. Então, para que eles tenham conhecimento que aquele livro que eles ficam aqui, às vezes, igual, por exemplo, esse livro de cálculo é o livro que mais se empresta aqui na engenharia. Não importa quantos exemplares tenha, nunca vai achar livro de cálculo, e ele está na 9ª edição, e nós temos muitos exemplares. E aí eles acabam que fica aqui com a lista de reserva e eu sempre estou divulgando, gente, nós temos o cálculo, até para poder, a questão de renovação da base, ter o acesso para poder, agora, por exemplo, nós estamos renovando a minha biblioteca e vai ser por base de acesso. Então, eu incentivo os nossos alunos a usarem os e-books para que garantam quando renovar os livros estejam lá presentes. Então, eu faço essa análise, busco para os alunos. Então, eu estou sempre fazendo mensal ou né, a cada vez quando eu posso, buscar e enviar para eles todos esses livros aqui. Por exemplo, esse livro é um livro muito, muito utilizado aqui, e acaba que eles não usam para desconhecer, muitos desconhecem, apesar dos nossos serviços que a gente, né, fica mandando por e-mail, a gente manda no Instagram, mas é uma forma da gente divulgar.
outra que eu quero mostrar é o Instagram da biblioteca, né? Que aqui é onde os alunos mais têm interação, né? Então sempre tem alguém perguntando alguma coisa e eu sou a responsável, então eu acabo por responder, né? Por ter que responder, e aí eu tento, para não deixar frustrar, eu respondo sábado, domingo, feriado, assim, eu para que o usuário tenha essas respostas rápidas, ou se não já dou encaminhamento. Então, aqui, por exemplo, uma coisa tomada. E aí a gente colocou as tomadas, os alunos ficaram muito felizes com isso. Então, a gente colocou muitas tomadas, é um salão bem grande. Então, eu estou divulgando sempre as buscas integradas, aqui que eu mencionei, que a BU hoje está disponível no próprio site da BU, você faz essa busca, né, em várias bases da FMG, acesso, os trial, por exemplo, eu citei, né, e aí eu sempre divulgo, mas antes de divulgar, eu vou lá, acesso, verifico todo o material antes de fazer a divulgação, cadastro, o aluno ainda tem que fazer um cadastro presencial aqui na UFMG, então tento divulgar semana aqui, por exemplo, as NBRs, eu sempre estou fazendo esse informe das normas técnicas que chegam na base de engenharia. Então, eu divulgo para os alunos, ó, tem nova normas, ou foi modificada, ou foi incluída, né? Então, eu estou sempre divulgando para que eles possam usar as bases que nós temos. Esses aqui são os e-books, então eu divulgo pelo boletim digital que eu mando pela lista, mas tento fazer aqui também para que eles também, né, que tem uma maior interação às vezes pelo Instagram, então a divulgação, a semana aqui de treinamentos só de engenharia, né? Porque o portal da CAPES dá por áreas, então nós temos uma semana inteira só de engenharia, eu estou sempre divulgando para eles as informações sobre NBR, nada consta. Aqui é a entrada, esse aqui é o nosso acesso. É um prédio novo, então nós temos a acessibilidade arquitetônica dele é muito boa, mas porém os móveis, os mobiliários ainda não são muito adaptados, né? Então essa é uma aluna que nós temos aqui, a Nathaniele. Então a gente fez esse circuito aí para mostrar. E tem um salão amplo ó, de estudos, né? Ele é bem amplo, é bem arejada a biblioteca. E aí a gente desce para o primeiro piso, né, que a gente chama o segundo e o primeiro piso, nós temos essa rampa de acesso, e aqui do lado é todo o periódico, né, que eu falo que são 200 mil periódicos que nós temos, somos base do Comute. Então, esse é o espaço da biblioteca. E além de divulgar a questão de débito, de informações do dia a dia dos usuários, né? Tá sempre interagindo com o usuário. Então, essa é uma forma muito positiva, sim, de estar interagindo com o usuário. Mas isso demanda de uma estratégia de marketing, do que eu vou estar trabalhando. E o bibliotecário de referência, né? É a capacidade que a gente conhece os usuários. Nós estamos aqui, né? Eu fico aqui, eu sei os usuários, eu conheço. Então, acaba que a gente tem essa facilidade por estar divulgando os produtos e serviços. Então, é um serviço da referência, ó, novas aquisições, além de mandar por e-mail deles, também faço a divulgação, normas da BNT sobre os trabalhos aqui, como que eles podem, quais as normas principais, porque nós temos um programa de pós-graduação muito grande, então nós temos uma demanda muito grande por serviços de orientação à normalização, ficha catalográfica. Então, tento, da melhor forma, estar fazendo esse trabalho aqui no Instagram. Deixa eu pegar umas fotos aqui também, só para. Deixa eu ver se dá. Aqui. Essa aqui é o salão, nós temos essa área interna aqui também, que faz parte da biblioteca, né? Ela é tipo um triângulozinho. Esse é o nosso acervo tese, dissertações, referência, o corredor, esse é o nosso acervo principal. Só para vocês terem uma noção, né, de onde essa é a minha visão da sala de referência que eu estou, então eu vejo o acervo, eu vejo a circulação dos alunos.
Aqui é a rampa de acesso para o primeiro piso, já a visão da sala de estudo dos alunos, acervo, né? A sala de estudo nossa é bem grande, tem mais de 130 espaços, né? Cadeiras e mesas, mais de 60 mesas, então o espaço para estudo é bem amplo. Esse prédio aqui ao lado é o nosso, essa é a rampa de acesso. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz sobre acessibilidade, então, né, para que o aluno tenha acesso, eu fiz um trabalho. Será que o aluno conseguiria chegar à biblioteca? Então, em questão de acessibilidade arquitetônica, tá tudo certo, mas o balcão é desproporcional, as mesas ainda não tem, então tem muito trabalho a ser feito. Então, aqui é o balcão, essa é a visão de lá do fundo da biblioteca. Aqui é o acervo de periódico, né, do primeiro piso, a rampa aqui, a visão do primeiro piso subindo. Nosso balcão, isso aqui que é a questão da acessibilidade, né, ele não cabe um cadeirante aqui, é muito pesado, mais os livros de cálculo que a gente tem para ficar levantando para essa mesa, e também não tem a circulação de um cadeirante, tanto como funcionário, que foi o caso que nós tivemos aqui, e nem como aluno, então está totalmente fora dos padrões. Aqui tem os computadores, a área, aqui é o balcão. Até a porta de entrada aqui, ela é desproporcional, mas já fiz um projeto e foi com estágio supervisionado, um aluno de estágio supervisionado fez para mim um projeto todo bonitinho no AutoCAD, já para trocar esse balcão, já está com o diretor da escola. Foi muito bacana, porque foi um estágio supervisionado. Então, sai muitos projetos, além do trabalho que desenvolve, sai muitos projetos bacanas. Então, Manu, eu queria. Agora, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, essa era o que eu tinha para passar para vocês. Gra, queria te agradecer muito por compartilhar sua experiência com a gente, viu? Foi riquíssimo te ouvir. E você falou algumas coisas que eu tinha dúvida, né? Que tinha dúvida a respeito de como que ficou, né, o seu trabalho na época da pandemia, né? Que a gente ficou em casa, né? Como que ficou essa dinâmica do serviço de referência à distância? Nossa, essa época. Aí a gente partiu mesmo para as bases de dados, sabe? Acho que foi onde deu que os alunos. A UFMG demorou um pouco a adquirir a plataforma Minha Biblioteca alguns meses, né? E nesse intervalo, os alunos queriam, principalmente pós-graduação, porque as demandas da graduação, a gente fazia um agendamento e atendia uma vez por semana, ele vinha aqui, só que era muito, muito restrito, né? Só podia atender no máximo 15 alunos no intervalo, e assim. E aí passou todas as demandas por e-mail, todas as demandas. Então foi uma referência virtual assim, forçadíssima. E a gente aprimorou formulário, a gente aprimorou demandas de respostas, a gente passou a usar mais as bases de dados que a gente não utilizava. Então, foi uma questão assim, muito foi um desafio, mas também nessa época o que me ajudou bastante foi os alunos tais supervisionados, que na pandemia eu fiquei mais ou menos, porque teve alguns, foi bem na iminência, algumas bibliotecas já estavam preparadas para receber, entrou na pandemia e as bibliotecas desistiram, e os alunos ficaram sem lugar para fazer estágio. E aí, eu acolhi todos os alunos. E eles me ajudaram criando projetos, olhando base de dados, procurando, sabe, criando informações, criando formulários para poder tentar atender melhor os alunos. Então, na pandemia, a gente fez artigo, a gente fez muita coisa com esses alunos. Então, foi a questão de você colocar em prática mesmo a questão da referência virtual, né? De você tentar resolver a demanda sem livro. Você tem uma demanda, e aí às vezes a gente vinha aqui, a gente tentava pegar o material, a gente tentava da melhor forma possível, até que chegou a assinatura. Quando teve a assinatura das bases de dados, aí foi a questão de focar
o uso das bases. Aí nós partimos para a questão da divulgação. Alunos, por favor, use os livros de cálculo, estão todos disponíveis. E aí foi um alívio no serviço de referência, porque a gente tinha essa demanda. A gente passou a trabalhar muito a questão da divulgação, né? Aí você estava até nessa época da minha biblioteca, da PISO, da ProQuest, para que os alunos pudessem fazer uso e os professores pudessem continuar dando as suas aulas. Então, foi muito nessa questão até chegar às bases de dados, que demorou alguns meses, mas todos os e-mails você chegava, eu abri o e-mail de manhã, tinha lá 170 e-mails para responder, 200 e-mails para responder, e tudo assim. A questão do nada consta, a gente não tinha digital, forçamos e hoje nós temos ele digital, para mim foi um grande avanço. Então, os serviços nós fomos adaptando e a referência melhorou. Sei que a pandemia foi horrível, né? Passamos por coisas muito ruins, mas nós evoluímos como pessoas, como profissionais. A instituição em si evoluiu na questão dos seus processos, né? E hoje nós temos frutos da pandemia que, se não tivéssemos passado por esse processo, a gente não teria hoje. Então, foi uma evolução, tirando assim, sei que não tem nada de positivo, mas, né, foi horrível para todo mundo, mas nós evoluímos nessa questão do processo e questão de serviço para o usuário. Saiu muito da esfera teórica, né, Gra? Porque a gente Isso, comentava muito, né, sobre o serviço de referência virtual, de que maneira o bibliotecário deveria trabalhar, ficava muito na esfera do deve, né? Deve-se fazer isso, sim, deve-se aplicar de tal maneira, mas ainda não exatamente, tínhamos vivido de forma efetiva o virtual, né? Era sempre um exatamente. modelo híbrido, e a pandemia trouxe esse incremento aí, né? O bibliotecário, as instituições tiveram que se reinventar para atender de forma mais eficiente e estar próxima das pessoas, né? Exatamente, Manu. Então, assim, a gente passou a trabalhar o e-mail melhor, as ferramentas que a gente tinha, a gente passou a trabalhar, a criar. Gente, eu criei formulários para poder os alunos agendar, fazer o agendamento da vida da biblioteca, porque a gente tinha uma demanda muito grande. Então, eu fui me reinventando, assim, eu olhava o site da Library of Congress para ver o que, que eles estavam fazendo. Eu olhava cada site das instituições do mundo inteiro para saber o que de novidade eles tinham, e eu fui construindo o meu serviço baseado em experiência. E aí a gente foi trocando experiências e o trem do mineiro, não, o trem. E as coisas foram se tornando possível. E aí, por isso que eu falo hoje, a gente foi um grande avanço para a gente. A gente teve que se inovar. Bibliotecários que estavam acostumados a ficar na sala esperando o usuário chegar, o usuário simplesmente mandava o e-mail, você que tem que resolver Uhum. da melhor forma possível. Então, a gente saiu um pouco desse patamar tradicional e evoluiu nesse quesito. E eu, como referência, gostei muito. Maravilha, Gra. Aqui a gente tem uma pergunta do Anselmo Machado, tá? Ele mencionou o Sim. seguinte: boa noite a todos. Primeiramente, parabéns e obrigado pela palestra. Através do seu discurso sobre capacitação, conseguimos compreender bem quão ela é importante realmente. Na sua opinião profissional, pensando no modelo de capacitação online, o aluno que realiza um curso de graduação totalmente à distância pode ser considerado tão apto quanto um aluno que faz um curso presencial? O que se perde e o que se ganha em cada modelo, na sua opinião? Eu tive a experiência de ver o curso, porque assim, eu sou formada em biblioteconomia aqui na FMG, tenho uma irmã também que é formada, que hoje trabalha na UFOP, mas a minha terceira irmã, ela fez o curso à distância. Ela fez à distância. E eu ajudei muito ela, né, nesse processo. Parte foi na pandemia, que era para ser meio que híbrida, como entrou a pandemia, ele passou todo à distância. Eu achei o conteúdo muito bom, sabe? Eu achei o conteúdo bem completo pelo que eu tinha na graduação. E a única, assim, que eu achei que
teria, porque eu sei que eles também têm o estágio, né? Tem que fazer o estágio. Sei que na época da minha irmã ainda estava na pandemia, ela não fez, mas eu fiz estágio com ela, assim, ensinando ela. A questão que também na graduação eu também passei pela mesma coisa, entender certas práticas nossas. Nós temos a prática, por exemplo, CDU, formato MARC, né? Eu vi lá a mesma dificuldade que eu tive na minha graduação aqui, porque na graduação aqui eu não aprendi nada muito sobre a CDU, sobre MARC. Então, e eu acho que assim, às vezes a prática só que a gente vai compreender certos processos. Então, mas o material da graduação, eu acompanhei todo o processo com ela, assim, toda a graduação, e eu achei muito completo, mais completo ainda que eu tenho material deles até hoje, muito mais do que o que a gente tinha aqui na graduação, né? Então, eu gostei muito do material, né? E aí a questão que ficou, que eu achei que poderia melhorar, que eu sei que com a prática do estágio, né? Se eu for fazer o estágio, vocês vão ver na prática, né? Essa questão da CDU, que nosso curso, né? Tem essa questão de catalogação, da indexação, formato MARC, né? Que a gente vai ver mesmo só na prática. Mas o material, eu tenho material até hoje, eu baseio muito nele, quando eu preciso de material para poder estudar, porque realmente é um material condensado e que me ajudou muito. O mesmo problema que eu digo, assim, não sei se é um ponto negativo, mas que eu também tive na graduação, foi a questão da prática, que eu fui aprender, às vezes, depois com o estágio. No estágio, eu fui ver a CDD, foi a CDU, fui entender na prática o que era o MARC, mas a teoria eu gostei muito, sinceramente. O material foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, eu acho que às vezes a prática pode ser que só pelo que eu tive como experiência, né? Mas que o estágio, que faça um estágio, e vocês vão ver que a prática, que o que vocês viram na teoria aí vai se encaixar muito bem na prática. Porque eu fazendo o curso presencial, eu saí com uma deficiência enorme de CDU, que eu só fui entender formato MARC, que eu só fui entender na prática, porque nosso curso é o ACR2. Imagina você entender o ACR2 sem estar efetivamente fazendo uma catalogação, né? Então a teoria é muito bacana, assim, por mais que a gente vê, eu gostei muito do curso e acho que futuramente eu falei que eu faria o curso à distância, né, fazendo esses dois pesos que eu tive, mas eu faria um bom estágio para mim ter essa base, já ir para a prática, já com esses conhecimentos práticos que eu sei que o estágio pode proporcionar. Falou tudo, Gra. É muito importante, né, que os alunos, quando estão na graduação, tenham essa ciência, né? A gente vai É, passar pela graduação e não vai ver tudo, né? não, Vai não sempre vai. ficar alguma coisinha para a gente se aprimorar, para a gente continuar se capacitando, né? A graduação, ela nos dá diretrizes, né, do que a gente precisa se aprofundar, né? A gente vai percebendo o que faltou e a gente vai buscando, né? Diferentemente do Exatamente. ensino fundamental, né? Da formação a nível de ensino fundamental, ensino médio, que o professor está ali, né, dando aquele apoio, aquele suporte maior, na graduação a gente se vê obrigado a ser mais autodidata, a buscar o conhecimento, porque a gente tem uma gama de informações, né, muito amplas, e a gente precisa ir se aprofundando e afunilando no conhecimento, né? Essa questão da prática é muito importante, que a gente faça estágios ao longo da nossa formação, né? Sim, E que possibilidade de fazer estágio durante a formação, que a gente escolha um bom lugar para fazer estágio supervisionado. Porque o estágio supervisionado é assim, como dizer, a mãe, né? Se você encontra um lugar, é lá que você vai aprender muita coisa, porque você observa muito, né? E se sim. encontrar um bom profissional, que seja, por exemplo, como você, né? Que tem Ah, essa disponibilidade de ensinar, que goste de passar o conteúdo, o profissional sai com uma visão mais aprimorada, né, da teoria que ele viu durante a graduação. E isso vale, né, para a modalidade EAD e para presencial também, né? A sim. gente passa pelas mesmas dificuldades. Talvez no EAD os alunos sintam um pouco mais porque não tem muito com quem conversar,
né? A gente reclamava muito juntos, né? Sim, Essa é a diferença do presencial. A gente tem esse espaço de diálogo para reclamar com os colegas que a gente não entendeu, é. ir juntos à biblioteca buscar respostas, e no EAD é muito individual essa questão. Então, agora, por exemplo, eu estou, nesse semestre, estou com um estudante de estágio supervisionado e ele está lá no balcão. E aí eu falei, ó, se tiver, porque eu tenho outro, à noite, um estagiário que já era aqui da biblioteca, mas não é do supervisionado, mas ele faltou hoje e o meu estagiário está lá. Eu falei, qualquer coisa pode bater na porta, que eu estou aqui na biblioteca agora, ele está lá no balcão. E aí, assim, é uma aprendizagem que eu tento passar, né, da melhor forma possível. E ele está lá agora segurando as contas da biblioteca sozinho. E é muito bacana. Eu sempre recebo, tento. É uma troca o estar supervisionado, porque a pessoa traz muita coisa boa da academia, a pessoa está recém, né, fresquinha as coisas, então traz muita coisa, novidades, traz ideias boas, então contribui bastante. Então, por isso que eu estou sempre recebo. Mas sabemos que não é a realidade de muitas bibliotecas, né? De você ter essa disposição, e eu acho assim, é uma troca tão positiva que todo semestre tem alguém aqui comigo. É verdade. Eu vou ler aqui uma pergunta da Flávia, Flávia Miranda, tá? Ela disse o seguinte: Boa noite, obrigada pela palestra, bem enriquecedora. Tenho uma pergunta sobre a crescente utilização de IA. Quais são os princípios, os principais desafios éticos e de privacidade no uso dessas tecnologias no serviço de referência? Sim, hoje até a própria instituição UFMG está debatendo, criando comissões para debater, que eu acho que é muito válido, o uso da IA na, no ensino, na graduação e na pós-graduação. Na questão do trabalho, eu sei que eu não uso ainda assim, a capacidade que tem, mas eu uso para questão de correção, não uso para criação de conteúdo, porque assim, mesmo porque a IA você tem que dar os comandos, você tem que saber o que perguntar. Se você não sabe o que você pergunta, ela não te dá o que você, né? Ela vai ser uma colaboração. Então, eu tenho muita questão do direito autoral, porque mesmo que a IA hoje ainda estou muito estudando, estou tentando aprender, compreender como se dá esse uso, né? Não é autor, então tudo que você coloca lá, não posso colocar IA como sendo autor de nada. Então, o que eu uso no serviço de referência hoje é para me melhorar, por exemplo, um texto, né? Na hora de você fazer um texto, na hora de você pedir uma pesquisa, né? Igual eu solicitei avaliações de algumas bases, e ele faz aquela avaliação. E aí eu uso com muito cuidado, porque se você usa, né, baseado em criação de conteúdo, ele vai te dar aquilo tudo muito pronto. Então, hoje, eu uso com muito cautela, como contribuição para o serviço de referência, me ajuda a fazer as listas, avaliação de bases, mas o que tem que ter é você que vai dar essas informações, né? Você tem que ser esse profissional capaz de entender, primeiro você que vai dar esses comandos. Se você der comando errado, vai trazer informações erradas. Mas nós estamos aguardando muito a questão do que é essa comissão, porque até os professores hoje não sabem como lidar isso em sala de aula, né? Então, hoje eu uso com bastante cautela e uso para a questão, nossa, os e-mails, de revisão de e-mails, ficou muito bacana. A questão de criar post, ideias, nossa, eu preciso de uma ideia para criar post assim, assim, ele me contribui, nossa, é muito bacana. Então, eu uso nessa questão e sei que é só simplesmente superficial, porque a IA hoje está muito mais profunda, né? Você consegue criar muita coisa com a IA. Então, eu estou aproveitando da melhor forma o serviço de referência, que eu possa dar o melhor resultado ao usuário, mas de informações que eu sei e que eu vou avaliar como sendo importante ou não, né? Não vou passar nada copiado da IA para o meu usuário, né? Eu uso dela para me agregar, e eu fiquei tão feliz. Essa semana eu estava pesquisando alguma coisa sobre referência. E aí, agora, quando você joga no Google lá, ele traz do Gmail uma descrição da IA.
Eu estava pesquisando sobre serviço de referência e ele trouxe minha dissertação, mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu tô assim, quando eu li a primeira, eu falei, engraçado, eu acho que eu já vi esse conceito. E assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, gente, está buscando informações, né, numa base de dados, num repositório institucional. Eu falei, gente, mas é isso, tem que usar com cautela. Nós temos que ter, principalmente em instituições, ações que vão direcionar o uso, tanto igual acadêmicas pelos alunos, né, pelos acadêmicos, tanto como profissional, porque é informações que a gente coloca lá, que é informações que no final você sabe onde você trabalha, o que você faz, né? Quais são... Então, nós temos até essa questão do que informações que a gente vai dar para a IA, porque ele vai montando o repositório a partir daquelas informações que você fornece. Então, e para a empresa, né? Como é que fica isso para a instituição? Então, por isso que a UFMG montou essa comissão para se discutir como vai ser o uso, que não tem como voltar atrás, eu acho que é difícil, mas tem que se definir como será o uso na instituição. Mas temos que ter essa noção mesmo, né, do que você é, quem é o autor daquela informação e fazer o melhor uso de forma positiva para o seu trabalho. Colaborar de forma positiva e não usar de forma, né, de criativa, de você criar coisas e porque senão, nossa, você dá informações lá, ele vai te dar coisas que você muito belo, mas que não foi você que criou. Então você tem que trabalhar de forma com que você aproveite da melhor maneira, igual aqui na minha referência, né? Eu faço, né, avaliação de projeto, ideias, eu sempre peço ideias para fazer isso. Post de Instagram me dá ideias e é muito bacana. Então, mas é saber como usar e cada instituição eu acho que tem que verificar como que vai ser o uso, principalmente instituições de educação. Está posto, os alunos vão usar, mas a instituição tem que definir como que vai deparar com esse problema e agora, o que nós vamos fazer? Então, por isso que a UFMG fez essa comissão e está discutindo como que será o uso da IA dentro da instituição. Espero que saia um resultado que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Perfeito, Gra. E que parabéns, né? Porque quando a inteligência artificial indica o seu trabalho, Gente, eu fiquei assim, não, eu, eu já vi esse trabalho, quando eu olhei, eu falei, mas eu escrevi esse negócio, Jesus. Então eu fiquei feliz porque ele foi no repositório, ele buscou um conceito de um trabalho que foi passado, né, pela revisão, pelos pares, e me deu um conceito revisado. Então eu fiquei feliz por isso, porque não foi simplesmente um conceito aleatório, juntou várias palavras assim aleatórias. Então, a esperança ainda para IA, para aqui, ó. nós vamos Não é? aprendendo, né, com o uso da É, IA, o uso ético, né? Não é copiar e colar, exatamente. viu? Pessoal, fiquem atentos, a gente É. percebe quando vocês estão copiando e colando da IA, tá? A gente só Porque não o fala, texto mas é muito bom, né? Você vê que é totalmente diferente o texto. É um texto que você fala assim, a gente tem um jeito próprio de escrever, né? sim, A gente percebe o estilo da escrita de cada pessoa. E a IA é muito padrão, né? Então a gente é, percebe que copiou e colou. Então tem que usar de forma ética, né? A IA pode sim nos ajudar, né? Dar diretrizes, dar um norte, uma ideia, melhorar, aprimorar o seu texto. exatamente. Mas a gente é que deve produzir, né? A gente não deve delegar a tecnologia, uma inteligência que nós já temos, né? Que a gente só precisa desenvolver mais, trabalhar mais, pesquisar mais. Exatamente. Uma outra perguntinha aqui, antes da gente encerrar, tá? A Flávia perguntou novamente. Quais estratégias você acha mais eficazes para ajudar os usuários a filtrarem informações confiáveis em meio ao excesso de dados disponíveis na internet? Aqui, como eu falei, tem esses dois tipos de usuário, o da graduação e da pós. O da graduação, eu coloco uma pilha de livro aqui e ele está feliz, ele sai feliz da vida com a pilha de livro, ele não quer saber de artigo, ele não quer saber de nada, né? É o livro, então é isso, é muito exato, é isso que eu preciso, é calma. O aluno de pós-graduação, que é esse diversificado, que é com quem eu trabalho, aí a gente consegue, a gente trabalha muito com ele
a questão das bases de dados que nós temos disponíveis, porque se ele colocar aquela mesma informação no Google, e aí ele vai ter informações diversas ali. Então, sempre eu faço treinamentos personalizados, principalmente para o uso do portal da CAPES. Eu agendo com o aluno, sento com ele, e aí eu mostro a questão do Google. Vamos fazer essa pesquisa aqui no Google, tal, tal, tal. Olha de onde que ele tirou, né, as informações. Eu coloco para ele, vocês como acadêmicos, pós-graduação, vocês estão fazendo pesquisa séria. Então, vocês têm que buscar em bases de dados, né, que a gente disponibiliza para vocês. Nós temos o portal da CAPES, nós temos as bases de dados que eu passo para eles de acesso aberto, aí eu já tenho o rol do que eu mostro, dos artigos. Então, eu mostro para eles entrar nessas bases e fazer a pesquisa em fontes confiáveis. Por mais que o Google, às vezes, leve a uma base de acesso aberto, por exemplo, ele ver de onde que é aquela informação, aquele artigo que ele está olhando. Principalmente das pós-graduação, eu tenho esse trabalho individualizado com eles, né? Não pega conceitos que vocês não conhecem, é um trabalho sério, e aí a minha porta de entrada é as bases, principalmente o portal da CAPES, porque é onde está, da engenharia, as principais bases que eles usam. Então, aí, às vezes, a maioria deles desconhece as próprias bases, por isso que eu fiz esse projeto, que eu já dou para eles, na hora que eles chegam, para eles já ter conhecimento e ter um portal da CAPES. Primeira coisa. E a partir daí, quais são as bases de dados que você vai acessar, né? É a Compendex, é a Scopus, é o Web of Science, para você ver os resumos, porque a partir delas você já vai ver aonde que está, já faz esse filtro, né? A Scopus e a Web of Science, e aí você já pode ler os resumos do trabalho dali e procurar aquele artigo. Então, o trabalho que eu faço aqui para eles não usarem essas informações do Google, porque são alunos, não é um aluno que está fazendo uma pesquisa escolar, é uma pesquisa séria, pós-graduação, né? São trabalhos e pesquisas muito sérias, então ele tem que trabalhar com informações de base de dados, seja ela de acesso aberto ou paga, mas que tenha um crivo, que tenha, né, critérios, não usar simplesmente informações aleatórias. E aí, nesse formato, né, de ver a importância da pesquisa, que eles normalmente vai para esse caminho, né? Porque eu sei que seria diferente eu trabalhar numa biblioteca escolar. Na biblioteca escolar, que esse trabalho acho que tem que ser muito diferente, porque o aluno faz uma pesquisa, né? O professor passa aquela pesquisa, ele não vai no portal da CAPES fazer uma pesquisa. Ele vai em base de dados, ele vai, né, pesquisar sites, procurar com as informações, e aí é um trabalho diferenciado de qual site que você está procurando, né? Hoje as fake news, esses trabalhos que todo mundo é especialista, todo mundo fala, né, com a internet, todo mundo virou especialista e pode falar sobre o que quer. Então, hoje, o meu trabalho aqui é um pouco diferenciado, porque nós estamos trabalhando com pesquisa científica e eu encaminho eles para as bases de dados e aí está tudo certo. Mas já trabalhei em biblioteca escolar, já coordenei 23 bibliotecas escolares ao mesmo tempo. Então, eu sei que o trabalho é muito mais difícil em biblioteca escolar, porque aí o trabalho tem que ser feito em sala de aula, né? Tem que ter projeto para poder estar na sala de aula junto com os professores, uso da biblioteca, trabalhando de maneira mais efetiva. Aqui, pelo menos, esse trabalho é menos difícil, porque, assim, por mais que tenha os alunos, há pesquisas, mas a gente tem um caminho mais certo para mostrar para eles, né, para não usar essas informações que não sejam científicas. Mas eu sei que a biblioteca escolar é um desafio, porque eu já passei por lá também. Vou ler para Uau! você o retorno da Flávia. Flávia disse: muito obrigada, mesmo com tanta facilidade de pesquisa na internet, ainda é muito importante o papel do bibliotecário. Ah, minha filha, isso que é a chave, né? A gente sabe pesquisar, a gente sabe como fazer, como encontrar uma informação que às vezes para o usuário chega aqui, é uma informação tão boba assim que você fala assim,
Gente, e ele não consegue. Então, o bibliotecário é a peça-chave nessa questão da pesquisa, porque nós temos as ferramentas, nós sabemos como pesquisar, como localizar e como entregar essa informação para ele ou os caminhos que ele tem. Então, nós somos profissionais-chave nesse mundo de informação. Marli, por favor, desligue seu áudio, querida. Eu não consegui desligar aqui. Obrigada. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Gracirlei? Nossa convidada ilustre aqui, respondendo nossas perguntas. Eu queria ressaltar, Gra, o seu trabalho nas redes sociais, porque você tem um trabalho extra, né? Ai, Além nossa, dá um além de trabalho você assim. fazer esse trabalho todo aí na biblioteca, o atendimento a alunos, professores, público externo, né? Ainda tem esse trabalho de criar postagens, criar um designer, e você ainda responde questões de referências até no fim de semana. É porque assim, o pessoal fala, deve ser bobo. Eu falo assim, gente, o usuário tá lá, às vezes, eu tô com um livro para renovar aqui, não consegui acesso, não sei o que. Aí respondo, sabe? Não me custa nada. Então, assim, e eu dei a ideia de criar o Instagram. Então, meio que eu sou responsável integral, mas assim, eu respondo com o maior carinho, com o maior gosto, porque você mostra Você que é o uma usuário está nova interessado bibliotecária. no uso, né? No uso da biblioteca. Então, demanda um trabalho realmente você criar, quando eu saio de férias, eu deixo o cronograma, eu uso o Meta, né, como para planejar. Aí eu crio todos os posts para deixar já toda a divulgação, tudo que eu tenho que divulgar, todo o planejamento certinho. Dá um trabalho, mas é muito bom você ver o retorno dos alunos, sabe? Nossa, é bacana. Muito E os bonito de trabalhos, né, ver. você divulga de forma, os alunos têm um retorno muito grande daquilo que você está fazendo, do que a biblioteca, né? E eu coloco um aviso, por exemplo, feriado, segunda-feira. Eu posso colocar na porta em letras grandes e garrafais. Eles vão entrar no balcão e perguntar se funciona, mas você coloca no Instagram, tá tudo certo. Eles estão lá, estão vendo, ou eles perguntam, eles mandam, vai funcionar. Então, assim, é uma forma a mais, né? De chegar O até eles. alcance é outro, né, Gra? Então, é o suficiente? Não é, mas é uma forma. E se eu conseguir atingir o mínimo ali, já está valendo, tá positivo já. Você é uma bibliotecária da nova biblioteconomia, né? Você segue direitinho a missão do bibliotecário, né? Mas Ajudar nossa, a construção muito do bom. conhecimento, melhorar a comunidade, você faz tudo isso, porque quando você se dá o trabalho de responder nos fins de semana, né? Quanto um bibliotecário que só bate ponto não faria isso jamais, é Nossa, porque meu você filho, o está povo me muito xinga envolvido aqui, com a que eu fico comunidade, você faz caçando. parte, né? E aí, quando você cria um projeto além do que está previsto, quando você quer fazer um bom atendimento, e aí o outro bibliotecário, seu colega, fala assim: Nossa, já está caçando de novo, vai sobrar para mim, vou ter que fazer alguma coisa. Aí você fala assim, gente, e aí por isso que eu pego para mim, assim, faço muita coisa, está supervisionado. Nós temos 9 bibliotecários, só tem eu que pego assim por minha conta, porque a biblioteca não pega ninguém, porque não quer ensinar, não quer ter esse trabalho. E eu falo assim, não, pode vir, nós vamos fazer junto. Gente, é muito gratificante. É um trabalho, é uma mão de mão do o aluno chega com ideias novas. O aluno dá ideias, faz projetos para a biblioteca. Ele me ensina muita coisa. Então, assim, é muito prazeroso você criar, inovar, querer ir além. Talvez não é a melhor forma, mas é a forma assim que eu estou tentando, né, chegar a esses alunos, divulgar, prestar o melhor serviço, mas Aquela, né? Você escolheu ser bibliotecária para prestar o serviço de bibliotecária, né? Alunos de exatamente. biblioteconomia sejam como a Gracilei, não sejam esses bibliotecários que não querem receber alunos, Nossa, não querem fazer atendimento, que acham que um projeto extra é mais trabalho. é Por mais favor, a gente trabalho. trabalha para isso, viu? É para desenvolver Nossa, projetos, para crescer junto com a comunidade, né?
Quando a gente fala comunidade, é comunidade acadêmica, comunidade escolar, né? O É. seu público é a sua comunidade, viu? Então, não seja esse tipo de pessoa, seja como a Não, Gracilei. mas tem que fazer o melhor trabalho. Gente, nós formamos, nós temos uma formação acadêmica que a gente é capaz de fazer tudo, né? A gente é capaz, e nós temos que dar conta da biblioteca. Eu sou assim, tenho o privilégio de trabalhar na biblioteca que eu posso fazer referência, mas talvez você vai cair na biblioteca e você tem que fazer tudo. Referência, catalogação, né? Gestão, né? E aí a gente tem que saber de tudo. Então eu posso me dedicar meu tempo a mais para o usuário mesmo, assim. Então isso eu sei que isso poucas bibliotecas às vezes não vai ter se eu fosse cair em outro tipo de biblioteca. Então, mas se eu estou na referência, eu quero fazer o melhor da referência, o melhor para os alunos e tá tudo certo. Para finalizar, Gra, eu vou ler o comentário da Flávia, tá? Ela diz o seguinte: fiquei impressionada com tanta dedicação, parabéns. Ai, obrigada, gente. Pediu para você disponibilizar seu contato, tá? Você tem Uai, contato de e-mail, Instagram, o que você quiser compartilhar com eles aqui para eles manter contato com essa referência de bibliotecária para ai, minha aprimorar filha, o o que eu puder serviço. ajudar, se tiver alguma demanda, alguma dúvida, se eu puder ajudar, se tiver pesquisa, eu adoro responder pesquisas de trabalhos, assim, de contribuir. Aproveitem, gente, aproveitem. Nossa, porque eu já passei por isso, gente. Então, assim, você sabe como é que é. Então, eu vou te passar, Manu, aí depois você disponibiliza. Claro, manda no grupo para os alunos, tá? Tá, eu passo tudo. Então, se vocês precisarem de alguns trabalhos, assim, precisar de assessor fazer trabalho, de pesquisa, futuramente de estágio, então, assim, pode me perguntar, pode me mandar, eu contribuo, adoro essas coisas, assim, de contribuir com os alunos. Então, estou de portas abertas para que vocês precisarem. Ai, mas é uma linda mesmo. Gra, muito obrigada pela sua fala maravilhosa aqui com a gente, por compartilhar seu conhecimento, viu? Amei estar com você aqui nessa Ah, muito noite. obrigada. Nossa, eu Amei que fiquei os muito alunos feliz. tiveram a possibilidade de conhecer seu trabalho. Depois eu vou divulgar os artigos da professora, né? O pessoal da chama de professora, da nossa Oh, professora ai, Lei, tá? A pesquisa dela de mestrado também para os alunos de biblioteconomia, é uma leitura muito bacana para vocês fazerem, tá? Para aprimorar na prática profissional. E vou compartilhar o contato dela também para vocês trocarem figurinhas aí com ela também, tá? não, pode mandar, gente. Eu estou aberta. Pode mandar e-mail para vocês precisarem. E eu que agradeço, Manu. Não, foi um prazer e uma surpresa assim, né? Porque às vezes a gente nem está pensando que as pessoas estão vendo seu trabalho, ou, né? Você está aqui tão quieta aqui no canto, assim, e alguém te convida. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite imensamente. Oh, lindeza, gratidão, viu? Espero ter novas oportunidades de diálogo com você. Nossa, se precisar, estamos aí. Obrigadão, gente. Boa noite, viu? Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente, que estiveram até agora, que ouviram a Gracirlei, viu? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.